nós precisamos dar continuidade ao capítulo 6 do Evangelho de João. Nós paramos no versículo 21 e hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito do tema Jesus é o pão da vida. Lembrando que pão é o alimento principal de todos os povos e por isso Jesus escolheu o pão como símbolo para mostrar que pode alimentar a nossa alma para que nós possamos um dia ter vida eterna em seu nome. E essa é a razão. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então a gente percebe em primeira situação aqui o que acontece. Jesus havia acabado de multiplicar os pães para 5.000 pessoas. Eles viram que era um sinal muito grande. Apenas 5 pães e 2 peixes e havia alimentado 5.000 pessoas e havia sobrado muito alimento. Só Jesus, só o Filho de Deus poderia fazer um sinal como esse. Isso atraiu a atenção das pessoas. Eles foram procurar Jesus. Eles foram procurar ganhar alguma coisa dele, porque as pessoas geralmente procuram Jesus para ganhar alguma coisa. O problema das pessoas muitas vezes é o interesse. E é o que aconteceu. Eles foram ali, tinha um barquinho, mas Jesus não estava naquele barquinho, nem os discípulos, e eles perceberam que os discípulos tinham ido sozinhos. Então eles não sabiam o que aconteceu. Na verdade, Jesus ficou orando no monte e à noite ele foi procurar os seus discípulos andando por cima das águas. E acalmou aquela tempestade. Então ali diz também que havia outros barquinhos que tinham chegado do outro lado do lago, do mar, como se pode dizer, bem perto do lugar onde eles comeram o pão quando Jesus multiplicou. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha, essa palavra diz que eles foram em busca de Jesus, mas lá na frente nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Por isso a gente não pode julgar pela aparência. Nós precisamos analisar, examinar, procurar ver qual realmente é a intenção das pessoas. No versículo 25, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então nós percebemos aqui que Jesus ele olhava profundamente no coração das pessoas. Eles entraram no barquinho, atravessaram o lago e foram procurar Jesus. E quando chegaram lá, foram se dirigindo a ele: mestre, quando o senhor chegou aqui, nós estamos procurando o senhor. E Jesus diz: vocês estão me procurando? Não é pelos sinais que eu fiz, não é pelos milagres, não é pelo poder que eu demonstrei, mas porque vocês comeram e se saciaram. Porque tem pessoas que é assim, né, irmão? Tem pessoas que só se preocupam com encher o estômago. Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas quer saber quanto vai ganhar com isso. São os interesseiros. Tem pessoas que não têm amor na obra, porque se tem amor na obra, você vai fazer a obra, você vai levar a palavra, você vai ensinar. Você não está preocupado com dinheiro. Claro que às vezes você tem gasto, se alguém te ajudar com o gasto, amém, glória a Deus. Mas se não, irmão, Deus tem muito mais para te dar do que o mundo para te oferecer. Então faça a obra de Deus com amor pelas almas, com amor pela igreja, com amor pela obra que Deus te deu para fazer, e não interessado, como muita gente que louva a Deus, né, que tem o dom de cantar, e a pessoa quer gravar um CD, quer fazer propaganda desse CD, quer colocar seu nome nas rádios por aí, na internet. Para quê, irmão? Vai fazer a obra que Deus te deu para fazer, com humildade, com mansidão, sem segundas intenções, sem querer comercializar.
Se Deus abençoar financeiramente, bem, se não, pelo menos você faz a obra de Deus. É como o canal que eu tenho no YouTube, que hoje está com mais de 50 mil inscritos. Eu poderia tirar algumas coisas do canal para monetizar ele, mas eu não estou preocupado com isso, irmão. Deus tem me dado bastante, eu não preciso de monetização do canal. No início eu cheguei até a monetizar ele, estava com uma dívida muito grande, eu pensei, é uma chance de pagar a dívida. Não resolveu grande coisa, e depois Deus abençoou minha vida financeira, eu pude pagar minhas dívidas. Aí de repente cortaram a monetização do canal, porque diziam que tinha algumas coisas que eram exibidas que eu não podia. Como esse fundo musical que eu estou passando aqui agora, que tem direitos autorais, me impede de monetizar qualquer canal, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram. Mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado apenas em fazer a obra de Deus, porque o Senhor já supriu a minha necessidade, como Ele vai suprir a tua também. Se você tiver amor na obra, simplesmente saia e leve a palavra de Deus e não se preocupe com isso. E Jesus diz bem claramente, trabalhem não pela comida que perece, não pela comida que se acaba, que só serve para alimentar esse corpo por algum tempo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a comida que alimenta a alma, a comida que alimenta o espírito. E Jesus diz, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Deus deu-lhe esse poder, o Pai lhe deu esse poder. E aí se cumpre aquela palavra que ele diz também, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver amor na obra de Deus, você vai levar a palavra. Você vai orar pelos enfermos, você vai ver Deus curar, você vai expulsar demônio, você vai evangelizar, você vai procurar ganhar alma para o Senhor e vai procurar fortalecer as almas que já estão no caminho de Deus, ensinando a palavra de Deus. E Ele vai suprir as suas necessidades e vai abençoar a sua vida material também, porque Ele tem prazer em doar. Ele é generoso, Ele quer ver você bem. Desde que o seu coração não esteja no dinheiro, Deus abençoa a sua vida financeira sim. Ele quer que você seja generoso como Ele é, para doar para quem precisa, para estender a mão para quem está passando dificuldade. Não para querer juntar muito dinheiro, ficar rico, comprar propriedades. Para quê? Eu não vou ficar aqui, irmão. Nós não vamos ficar aqui. Nosso destino é o céu. Não podemos ficar trabalhando apenas pela comida que perece, porque nós precisamos trabalhar sim, realmente, ter o nosso emprego, manter a nossa vida, pagar as contas em dia, porque se não pagar as contas também dá mau testemunho. Mas a nossa preocupação tem que ser levar o reino de Deus a todos aqueles que precisam. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Parece que é uma pergunta sensata, mas na verdade é como alguém que está tentando sair pela tangente. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Olha aí. Primeiro eles perguntam, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus fala, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que enviou. Ou seja, você não acredita em Jesus, você não confia nele, você não se entrega totalmente a Ele. Então como é que você quer fazer a obra de Deus? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles ainda duvidavam. Eles querem fazer a obra de Deus, mas eles não confiam naquele que Deus selou para que possam ungir eles para fazer a obra. Que sinal, pois, tu fazes tu? Ele já tinha feito um sinal tremendo, além de toda a cura que ele tinha espalhado por onde ele passou, agora também havia multiplicado 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, uma enorme multidão. E eles ainda queriam mais sinal. Aí eles fazem uma sugestão. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, eles estavam fazendo uma sugestão para ele. Que sinal o senhor faz? Nossos pais comeram maná no deserto, então o senhor vai dar pão para a gente comer de graça, pão do céu? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então o que ele está dizendo aqui? Palavras espirituais. Palavras espirituais que quer dizer, olha, não é só a comida que você come hoje e cai no ventre e é lançado fora amanhã. Isso não serve para nada. Serve para
te alimentar por umas horas, mas e depois? E a sua alma? E a vida eterna? E o que vai acontecer com você quando esse corpo morrer, o seu espírito seguir o caminho da eternidade? Vai para o céu, vai para o inferno? Não se preocupa com isso? Está preocupado em manter essa vida, mas ela vai acabar mais cedo ou mais tarde. E aí, o que vai ser de você? Então ele diz, eu sou o pão de Deus, eu desci do céu para dar vida para vocês. Não é a vida na terra, mas a vida eterna. Vida na terra também faz parte, acompanha, porque a bênção de Deus é completa. Ele não vai te dar o perdão, te levar para o céu e deixar você passando fome a vida inteira aqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai cuidar de você. Mas é importante que o seu coração não esteja no alimento que perece, mas sim na busca pela vida eterna, na busca pela glória de Deus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam preocupados era com o pão da terra, com o alimento terrestre. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavra forte, que palavra gloriosa. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não se perderá. Então nós podemos entender aqui uma coisa também, que às vezes você fala tanto de Jesus para uma pessoa e a pessoa não se converte. Por que ela não se converte? Porque você ainda não pediu ao Pai para abrir os olhos da pessoa. Se Deus não der entendimento, nós estamos cegos, irmãos. Todas as pessoas estão cegas para a realidade espiritual. Se Deus não abrir o entendimento, a pessoa não se converte. Por isso Jesus disse, todo que o Pai me dá virá a mim. Ou seja, todo aquele que Deus toca, fala, abre os olhos, enxerga a verdade, vai procurar Jesus. E Jesus disse, aquele que me procura, eu jamais desprezarei. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é mais um exemplo, olha, nós não temos que estar preocupados com o nosso bem-estar. Nós temos que estar preocupados com a glória de Deus. Não em fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Como algumas pessoas que ainda rezam, e rezam no Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando sai do lugar, quer fazer a vontade dele, esquece o que ele falou. É da boca para fora, não está no coração, não é amor de verdade. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, é só a gente ficar ligado nisso aqui, ó. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Então, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Aqueles que Deus abre a mente, que vai para Jesus, que eles não se percam. Mas ele pode se perder. Jesus disse, eu não quero que ele se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Mas a pessoa pode se perder, porque muitas vezes a pessoa ela olha para o mundo. Ela se sente atraído pelo mundo. E o mundo é atrativo, irmão. O mundo é interessante para a carne. Quando nós olhamos com um olhar carnal para o mundo quer oferecer a glória dele, a beleza dele, o prazer dele, e é atraente. Não vou falar que não é. É uma luta. É por isso que nós precisamos da graça de Deus para entender que nós não fazemos mais da nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. É pela graça de Deus. Se não for pela graça de Deus, a gente não consegue vencer o pecado. E o mundo, ele é muito atraente, mas ele é enganador, é ilusório. Recentemente eu vi uma postagem na internet de uma atriz chamada Paula Bulamarque, não sei, uma coisa assim, não conheço essa pessoa. Quando ela se tornou atriz, acho que eu não via mais televisão, porque eu abandonei a televisão há muito tempo. Ela dizia assim que envelhecer é uma... Isso mesmo que você entendeu. Não vou falar aqui para o vídeo não ser censurado. Mas isso que ela disse, ela já está ficando de idade e ela está percebendo a ilusão da glória mundana. Ela está envelhecendo, não teve filhos, não sabe o que será dela na vida eterna, porque não deixou Jesus governar a vida dela. Então, agora ela está começando a compreender o que é a glória do mundo.
E muita gente está envolvido com as coisas do mundo pensando que realmente é importante as coisas do mundo. Então, olha só, ela agora está começando a despertar para essa realidade. E eu vi também a semana passada uma foto, os irmãos devem ter visto na internet, da Angelina Jolie no festival de cinema. Aquela mulher linda que ela sempre foi a vida toda, já toda enrugada. A beleza se foi, a glória do mundo é muito passageira, não vale a pena trocar a glória de Deus pela glória do mundo, não vale a pena trocar o alimento de Deus pelo alimento da terra. O pão do céu é melhor, irmão. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a vontade do Pai que todos aqueles que creem em Jesus, que conhecem Jesus, passem a crer nele, recebam a vida eterna para ser ressuscitado no último dia. Pensando no pavor que as pessoas têm da morte, pensando que pode reverter o processo através do poder de Deus, no último dia Jesus vai ressuscitar. Ele disse, eu ressuscitarei no último dia. Jesus nunca mentiu, ele nunca falhou, ele não vai falhar, mas você precisa fazer a sua parte. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. É isso que acontece com muita gente, não acredita e ainda murmura, sai falando mal. Onde já se viu, ele é só um homem, falando que ele é o pão que desceu do céu, está querendo ser o filho de Deus, é isso? E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? É que eles conheceram o carpinteiro José, e eles não sabiam do que havia acontecido, como Maria engravidou do primeiro filho, Jesus, que foi pelo poder do Espírito Santo. Dava a impressão que tinha engravidado de José, porque José era o marido, não tinha outro. Era José que era o marido, e aí de repente nasce Jesus, eles pensam que Jesus é filho de José, mas a Bíblia fala claramente que Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo. Então eles julgavam pela aparência, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, como é que ele diz eu desci do céu? A murmuração, ela não se explica, ela não tem lógica. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está esclarecendo aqui, olha, se você quer entender esse mistério, você precisa pedir ao Pai para abrir a mente, para você compreender, para que você possa crer em mim, para que você possa enxergar e entender que eu sou o Filho de Deus. Se o Pai não te ajudar, você não vai conseguir. E muitas vezes nós precisamos de ajuda. De manhã eu levanto às 5 horas, eu vou tomar meu banho, saio do banheiro, ajoelho aqui nos pés da cama com meu caderninho verde, que eu quero apresentar de novo para vocês. Está aqui o meu caderninho verde, com vários nomes de pessoas por quem eu intercedo. Apresento todos, minha família, peço a Deus proteção, peço saúde, peço vida espiritual, saúde espiritual, intercedo. E às vezes o pensamento de tanta coisa que a gente tem para fazer durante o dia começa a desfocar você do seu objetivo, e aí nessa hora eu clamo, precioso Espírito Santo, me ajude a orar como convém, me ajude a interceder pelas pessoas que estão esperando, porque sem a ajuda de Deus, irmão, nós não podemos fazer nada. Moisés, quando viu que Deus estava irado por causa do pecado de Israel, ele disse, Deus disse para ele, eu vou mandar um anjo, mas não vou no meio de vocês, senão vou destruir vocês. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, irmão. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aqui você nota várias coisas. Primeiro, ele está mostrando aqui que era uma das profecias do Antigo Testamento que dizia isso, serão todos ensinados por Deus. Como assim serão todos ensinados por Deus? Através do Filho, através de Jesus, que era o representante legal de Deus na terra, com todo o poder para expulsar demônio, para libertar as pessoas, para perdoar pecados, para curar enfermos, para anunciar a salvação. Isso estava ensinando.
Então, ele ainda alerta todo aquele que do Pai ouviu, ou seja, quem deu ouvidos à profecia do Antigo Testamento na qual vocês se baseiam, quem ouviu e aprendeu, esse vem a mim, esse me procura, ele sabe que sem mim não consegue fazer nada. E ainda reafirma, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, ou seja, ele mesmo. Este tem visto ao Pai. E ele afirma uma coisa interessante quando ele fala, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Observa que o verbo ter não está no passado, não está no futuro, está no presente. Ou seja, se você crê em Jesus, você passa a ter a vida eterna a partir dali, você é salvo. Isso é a garantia suprema da sua salvação. Aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. E reafirma, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, aqui nessa passagem nós vamos observar uma coisa. Primeiro, ele fala que ele é o pão da vida, ou seja, o pão que mantém a vida eterna. E aí ele dá um exemplo, vossos pais comeram maná no deserto. Quando o povo de Israel saiu do Egito, passaram pelo deserto, Deus fazia chover o maná durante a noite, como sereno. E eles pegavam aquilo, moíam, faziam farinha, faziam pão, eles comiam. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque o pão que alimenta o corpo não vai garantir a tua vida. Ele vai te sustentar por algum tempo, mas depois o efeito dele passa. Aí ele reafirma, este é o pão que desce do céu, porque para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E aí ele explica, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aqui, as pessoas começam a entrar em contradição novamente. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não entendiam o que Jesus estava falando no sentido espiritual. Não era para pegar a carne dele e comer. Não, ele daria a carne dele, o corpo dele, em sacrifício para perdoar os nossos pecados. Como nós vamos para a Santa Ceia e nós tomamos o cálice de suco de uva, representando o sangue de Jesus, e também o pão que representa o corpo de Jesus. E tem muitos crentes que ainda falam, esse aqui é o sangue, esse aqui é a carne. Não é o sangue, não é a carne, é uma simbologia, é uma representação, aquilo ali é suco de uva. E o suco de uva não deixa de ser suco de uva, você não está bebendo sangue, não, você não é vampiro, irmão. E não está comendo carne também, não, você está comendo pão. É representação, para representar no mundo espiritual, como ele fez na última Páscoa, na primeira ceia, para que nós tivéssemos um símbolo para lembrar que ele morreu em nosso lugar. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então você nota aqui que ele está falando no sentido espiritual, mas as pessoas estão interpretando no sentido carnal, estão pensando realmente, nossa, tem que comer a carne dele, tem que virar um antropófago, tem que beber o sangue dele, matar e beber o sangue dele como vampiro. Nós precisamos abrir a mente para compreender a palavra de Deus, para saber quando o Senhor está usando uma metáfora, quando ele está falando da simbologia da Santa Ceia, que tem uma significação profunda nas nossas vidas, e tanta gente faz pouco disso, nós precisamos dar mais valor. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Sabe como que você se alimenta de Jesus, irmão? É orando, é louvando ao Senhor, é vivendo em comunhão, invocando a presença dele para a sua vida. Toda vez que você invoca o nome dele, a presença dele acompanha a sua vida. Você estará muito bem guardado, irmão.
Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, olha só, ali naquele templo onde ele estava cheio de pessoas, todo mundo ficou escandalizado. Falou, que é isso? O que ele está falando? Que doideira é essa? Quando nós não prestamos atenção no sentido espiritual da palavra de Deus, parece loucura. Se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida para te dar entendimento, discernimento, vai parecer loucura. Mas quando você pede a Deus que dê entendimento, você começa a ver que as coisas mudam de figura. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha aí, discurso duro, que palavra dura de engolir, porque não estava misturado com a fé. Se a palavra que Jesus falou tivesse misturada com a fé, eles saberiam que eram palavras espirituais. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ele está dizendo, são palavras espirituais. Entenda as coisas como realmente eu estou dizendo, porque vocês estão julgando pela aparência. Não é isso que vocês estão entendendo. Peçam ao Espírito Santo para dar entendimento. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ele sabia. Ontem eu preguei em Mohagudo sobre isso. Ele falando para a pessoa, bom seria para esse homem que não houvesse nascido. Ele não estava condenando o homem, não estava decretando uma sentença de morte para Judas, ele estava apenas alertando para que a pessoa se arrependesse, porque a palavra de Deus, a palavra que nós temos que pregar hoje, é justamente essa: arrependei-vos, arrependam-se, arrependam-se. Tem muita gente pregando língua estranha, profecia, falando tanta coisa desnecessária, mas a palavra que o Espírito Santo manda falar hoje é: arrependam-se, arrependam-se, mudem de vida, mudem de atitude. Deixem o Espírito Santo governar a vida de vocês, deem ouvidos ao Espírito Santo de Deus para não serem condenados com o mundo. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era aquele que o havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, se você quer acreditar em Jesus, não é só falar, bom, a partir de hoje eu vou acreditar em Jesus. Isso foi lá nos anos 80, acho que 88, 89, não sei. Um dirigente que passou por aqui, eu vou omitir o nome dele por ética. Ele foi visitar uma pessoa e aquela mulher falou: olha, pastor, eu já estou chegando nos 30 anos de idade. Eu disse que quando chegasse nos 30 anos eu ia mudar de vida. E eu vou para a tua igreja, eu vou mudar de vida, eu vou ser outra pessoa. Mas ela nunca foi. Sabe por quê, irmão? Não é a sua vontade que te leva. Você pode ter boa vontade, isso é louvável, é maravilhoso, mas é Deus que te leva. Só o poder de Deus pode te levar. Só Deus pode abrir a tua mente e tirar essas trevas que você tem na sua mente, que dificulta tanto entender certas coisas. Só o Espírito Santo pode te dar entendimento, só Ele pode iluminar a tua vida. Como tinha aquelas pessoas que estavam ali na presença física de Jesus e não acreditavam nele. Não acreditavam nele. Então ele diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então olha só, eles preferiram se afastar de Jesus. Não vou seguir mais ele não. Não fala coisa com coisa. Você que não entendeu nada, você que é um cabeça dura, você que é um chucro. Você que não entendeu ainda que precisa pedir a Deus para te dar entendimento, você não vai conseguir entender sozinho. Tenta imaginar se você consegue colocar o Brasil dentro de Viradouro, que tem 18 mil habitantes. Assim é pegar as coisas eternas e colocar na nossa mente finita. Nós não vamos conseguir. Só o poder de Deus é que pode abrir a nossa mente e nos dar entendimento. Só Ele pode nos permitir chegar até Jesus e compreender Ele, e crer nele, confiar nele. É isso que você precisa fazer.
Você precisa pedir para Deus: Senhor, me dá entendimento, me ajuda a compreender as coisas que eu não compreendo. Eu lembro muito bem, no ano de 83, quando vieram me evangelizar, eu falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu sempre tive certeza que eu estava certo, e agora, o que vieram falar para mim, eu estou em dúvida. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho certo, porque eu já estou em dúvida. Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, mas agora estou em dúvida. Me mostre o caminho certo. Muito pouco tempo depois, a minha mente foi clareando, eu comecei a compreender o que era verdade, o que era mentira, o que era realidade e o que era ilusão pregada por falsos religiosos. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Jesus olhando para os 12 apóstolos que ele escolheu e dizendo para eles: Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha como Pedro era simples, mas ele tinha uma fé incondicional no Salvador. Para quem nós vamos? Ninguém mais tem palavra de vida eterna, só o Senhor pode nos salvar. Que palavra gloriosa, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para eles e diz: Eu não escolhi os 12, vocês os 12? Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha, e essa é uma palavra muito triste, porque nós somos escolhidos, todos nós estamos na presença de Deus porque somos escolhidos, mas nós percebemos que alguns seguem o caminho da maldade. Eu não posso nem citar aqui, tem tanta coisa, eu vi tanta coisa nessa vida, pessoas que muitas vezes estão aí com você cantando, pregando, orando, adorando a Deus, e num certo ponto do caminho a pessoa se vende para fazer o mal, engana as pessoas, mente, se aproveita das pessoas, faz coisa errada, se corrompe de todas as maneiras, envergonhando o nome de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, Ele nos escolheu, mas nós podemos decidir qual é o nosso destino, se vamos ser fiéis a Deus e honrar o nome dEle, ou se vamos nos tornar como um diabo também. Que Deus nos guarde, que Ele nos mantenha no seu caminho, que Ele nos dê entendimento, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e continuar fazendo a vontade de Deus. Se essa palavra foi importante para você, compartilhe, irmão, manda para outras pessoas. Vamos estudar a Bíblia versículo por versículo, porque Jesus está voltando e nós precisamos ser encontrados fiéis na presença de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Ore pelo Brasil, o Brasil está travando uma grande luta espiritual. É importante que você ore, porque potestades demoníacas estão tentando escravizar a igreja brasileira. Nós precisamos da intervenção de Deus no Brasil. O que está acontecendo no Senado, no STF, é luta espiritual. Ore ao Senhor para derrotar essa potestade, para que nós tenhamos liberdade de seguir o Senhor, de servir o nosso Senhor, os nossos filhos e netos e os bisnetos que vierem, todos eles também tenham liberdade para seguir a Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima.